satisfação estar com vocês nesta noite, depois de um dia cheio de viagens, contatos, alegrias, conhecendo alguns aspectos da nossa cidade, já que eu tinha estado aqui outras vezes. Eu estou feliz por participar desse encontro da Secretaria de Educação Cristã do Presbitério Litorâneo do Rio Grande do Norte. É uma satisfação dar início a esse primeiro evento. A tendência é que esses primeiros eventos vão se aperfeiçoando com o tempo, e eu estimulo aos organizadores e aos participantes a continuarem, a perseverarem neste projeto. Eu trago um abraço fraterno de minha igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, da qual eu tenho a grande alegria de ser um dos pastores auxiliares. O nosso tema proposto é um tema muito específico, então é preciso reconhecer que nós estamos tratando de um pequeno recorte dentro da vida de um reformador. Então, é um reformador entre vários reformadores e um aspecto muito específico dele, que é a pregação. E o nosso tema, pode colocar o primeiro slide só para a indicação, Calvino como leitor, intérprete e pregador da palavra. É um aspecto que é pouco estudado em nosso meio, sobre a sistemática de Calvino como pregador. Antes de entrar no nosso estudo propriamente, eu vou falar até às 8h57. Então, antes de entrar no nosso assunto propriamente, eu tenho que dizer duas coisas. A pregação da palavra, ela, independentemente da técnica que nós usamos, vai depender sempre da compreensão que nós temos de Deus. Isso é fundamental. A compreensão que nós temos de Deus vai determinar como nós pregamos. Então, hoje, quando surgem vários animadores de auditório, que se dizem pregadores, são palhaços vestidos de profetas, na realidade, eles têm uma visão de Deus muito pequena. Não há ali uma compreensão de que a palavra pregada é de um Deus majestoso que vem ao nosso encontro. E que nós não estamos lidando com qualquer palavra, nós estamos lidando com o nosso Deus, o Senhor da glória, aquele Deus que inspira grande temor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É o Deus que é o nosso Pai, mas é o Senhor da glória. É o Senhor que é o nosso Pai, mas é o Deus glorioso, a quem nós oramos, a quem nós trememos, em quem nós trememos, a quem nós reverenciamos, porque Ele é majestoso, Ele é tremendo. São expressões que a palavra de Deus usa com muita frequência. Um outro aspecto, são dois pontos que eu não vou explorar, mas tenho que dizer isso preventivamente, é sobre o que é a palavra de Deus. Nós não estamos lidando com qualquer livro. Mesmo qualquer livro, nós temos um certo cuidado. Hoje as questões são mais descartáveis, mas alguns de vocês, como eu também, veio de uma geração em que os livros passavam de irmão mais velho para o irmão mais novo. Eu acho que alguns de vocês vivenciaram isso, que tinha que cuidar muito bem do livro, porque no ano seguinte o seu irmão vai ter que estudar aquele livro, e talvez o terceiro irmão. Então alguns vão lembrar aí de Oswaldo Sargiorgi, por exemplo, Pascoal Segala, eram livros que não passavam. Décadas e décadas, era o mesmo livro, e tinha que ser muito bem encapadinho, com plástico, não existia contact ainda, né? Com fita durex, depois soltava com calor, mas era conservado. Apagava-se depois os questionários que tinha, com resposta, para o seu irmão mais novo não ficar copiando. Reparem, isso era conservado apenas por um aspecto de economia e de preservação. Simples. Quando nós falamos da palavra de Deus, a questão é muito mais séria. Nós tratamos de vida ou morte. Deus fez registrar a sua palavra. Nada na história foi tão atacado como a palavra de Deus. Nada foi tão devastado como a palavra de Deus. Em todas as épocas, em todos os séculos. No entanto, esta palavra permanece viva, eficaz, poderosa, com a mesma eficácia que tinha quando ela foi registrada. Então, quando nós lidamos com a palavra de Deus, nós não estamos falando de um livro qualquer, mesmo de um livro que precisamos conservar. Ela é muito mais do que isso.
Dito isso, podemos passar agora a nossa segunda lâmina, que eu chamo de pausa para pensar. Alguns apontamentos sobre a palavra de Deus, sobre a pregação, como o reformador João Calvino entendia. Ele diz que a pregação é um instrumento da fé. Por isso, o Espírito Santo torna a pregação eficaz. Isto é um ponto muito evidente no pensamento reformado. O que torna a pregação eficaz não é a eloquência do pregador, não é a sabedoria do pregador, não é o estilo do pregador, nem é a ignorância do pregador, porque às vezes nós achamos que a letra mata, não é? Não é nada disso. O que torna a eficácia da pregação, o que torna a pregação eficaz, é o Espírito Santo. Nós podemos levar a palavra de Deus até os ouvidos das pessoas, mas somente o Espírito Santo pode conduzir esta palavra ao coração do pecador, como ele fez conosco um dia, e continua fazendo ainda, porque a palavra é viva e eficaz. Um outro aspecto que Calvino salienta em outro momento é o seguinte: há uma regra prescrita para todos os servos de Deus. Não tragam suas próprias invenções, mas simplesmente entreguem como de mão a mão o que receberam de Deus. Por vezes o pregador é tentado a inventar, a florear a palavra, e a palavra não precisa de ajuda, ela não precisa de suposta inteligência nossa. Entreguem a palavra como ela é, e pronto, porque ela é que é o poder de Deus. Quando nós vamos à carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que os judeus queriam sinais, eles queriam coisas magníficas, maravilhosas. Os gregos queriam sabedoria. E, na realidade, a tentação que poderia ocorrer ao apóstolo é ceder a esses dois pedidos populares. E se ele cedesse, não adiantaria nada, porque eles iriam pedir uma outra coisa. Eles pediriam uma terceira, uma quarta coisa, e nada os satisfaria, porque nada, na realidade, ia ao cerne do problema. Porque não é a sabedoria que leva ninguém a Cristo, nem são os sinais, mas é o poder de Deus. Somente o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo usa de uma linguagem muito forte, que a nossa tradução nem sempre relata ou denota, quando ele diz, lá em 1 Coríntios 1, 21, que aprouve a Deus salvar aos que creem na loucura da pregação. Se fôssemos escrever isso hoje, colocaríamos loucura entre aspas, porque não é que Paulo considerasse a pregação loucura, mas ele está usando uma expressão que os coríntios usavam para a pregação. Eles chamavam, essa mensagem de Paulo é loucura, mas há um agravante aqui. A palavra loucura que eles empregam não é loucura como doença. A palavra loucura que eles diziam significa imbecilidade, idiotice. Eles ouviam a mensagem de Paulo e falavam, olha, o que esse Paulo está pregando é uma coisa imbecil e idiota. E Paulo diz, mas foi do agrado de Deus, o aprove tem um sentido de prazer. Foi prazeroso a Deus salvar os que creem por meio daquilo que vocês chamam de imbecil. Vejam o aspecto poderoso do Evangelho e contracultural do Evangelho. Voltando a Calvino, não tragam suas próprias invenções, mas entreguem como que de mão em mão o que receberam de Deus. Terceira frase de Calvino que eu destaco na próxima lâmina. Assim que ouvimos o Evangelho pregado pelos homens, devemos considerar que não é propriamente eles quem fala, mas é Cristo quem fala por meio deles. E essa é uma vantagem singular, a saber que Cristo amorosamente nos atrai para si por meio de sua própria voz, para que de forma alguma duvidemos da majestade de seu reino. Meus irmãos, isso traz um grande conforto para quem prega. Não somos nós que atraímos ninguém. Deus pode nos usar poderosamente, a despeito de nossa incompreensão, a despeito da nossa falha, a despeito de nossos pecados. Deus é soberano e a glória, a honra está sempre em Deus. É Ele que nos atrai por meio da sua voz. E há um hino que a igreja talvez conheça, o hino 250, que expressa parcialmente isso, quando diz,
ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim. E a pregação objetiva, pelo Espírito, que a igreja ouça a voz de Cristo. E somente pelo Espírito a igreja pode continuar cantando o hino. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz eu nele achei consolação. Eu acho que a igreja conhece, muitos conhecem esse hino, né? Eu não vou fazer um solo aqui porque seria difícil, talvez um dueto com o reverendo Romeu depois. A gente ensaiar para amanhã, quem sabe. Bom, ou um trio, né? Um trio. Vamos ver quem será o terceiro pastor. Introdução. Vamos adentrar propriamente no nosso texto na próxima lâmina. Nós estamos agora no século XVI. Um dia, 22 de outubro de 1540, há um conselho dos 200 em Genebra. Esse conselho envia várias cartas. E numa dessas cartas enviadas, este conselho resolve convidar Calvino a voltar para Estrasburgo, ou voltar de Estrasburgo para Genebra. Calvino tinha sido expulso, porque havia um partido dos libertinos que não queriam aquele rigor na pregação, no ensino, aquele rigor teológico para a cidade. E agora, eles querem que Calvino volte. Diziam eles: ruim com Calvino, péssimo sem Calvino. A pressão vai crescendo cada vez mais nesse sentido. Eles querem Calvino de volta. O jovem Calvino, por sua vez, está em grande fase de sua vida, pessoal, espiritual, pastoral e acadêmica. Calvino nunca produziu tanto como nesse período que ele vai permanecer em Estrasburgo, de 1538 a 1541. Foi uma fase belíssima da vida. Humanamente falando, se Calvino tivesse permanecido ali em Estrasburgo, ele teria se desenvolvido muito mais na área literária. Os melhores escritos deles, no aspecto de estilo, foram feitos ali, nesse período. Ele não quer voltar. Ele até conseguiu se casar, meus irmãos. Para Calvino, que era muito tímido e muito exigente, ele conseguiu se casar em 6 de 8 de 1540, com uma senhora de sua congregação, Idelete de Bury, que enviuvara 5 meses antes. Ela também não esperou muito, né? Ficou viúva e casou-se 5 meses depois. Ela não era muito tímida, certamente. Calvino estava praticamente em lua de mel. É verdade que com 2 filhos, né? Então, isso é um problema. Mas ele estava feliz. Com 2 filhos, está viúva com eles. Mas ele está muito alegre, não quer sair dali. É verdade que também com pouco dinheiro, ele está feliz. Vocês vejam, casou com a viúva, 2 filhos, sem dinheiro, mas ele está feliz. Pensar em Genebra para ele era muito ruim. Não deseja voltar. Mas o cerco vai fechando, porque esse Conselho de Genebra escreve para os amigos de Calvino, para Calvino ser persuadido. Escreve para Farel, escreve para Virré. Farel foi quem convenceu Calvino a ficar a primeira vez em Genebra. Por que Farel não poderia fazer agora ele voltar para Genebra? E os seus amigos vão falar: Calvino, volta, Genebra precisa de você. E, meus irmãos, é muito difícil você lidar com isso, com a sua mente dizendo uma coisa e seu coração se inclinando para outra. Difícil. Você não tem respostas pré-prontas, e quando alguns de vocês já enfrentaram coisas parecidas, sabem disso? Mudar de cidade, mudar de empresa, tomar nova decisão, nova rota na vida de vocês, não é uma questão simples. Muito bem. Calvino, pode andar um pouquinho mais, próxima lâmina. Ela é meio pesada, pode ter travado porque ela é pesada. É uma foto. Bom, travou aí? Não. É que ela é pesadinha. Bom, na lâmina... Opa, vamos ver. Dá um enter de novo. Aí. Ah, não, aí voltou o início. Pode ir, vai passando, tal. É que é uma gravura, às vezes fica meio pesada. Vai. Aí. Essa foto, que a resolução não está muito boa, a lâmpada está meio fraca já,
Aqui é a igreja onde Calvino pastoreava os refugiados franceses em Estrasburgo. Estrasburgo era uma cidade que, em alguns momentos, pertencia à Alemanha e, em outros momentos, à França. Neste momento, nesta época, ela pertencia à Alemanha. E como havia perseguição intensa na França, muitos franceses iam para lá. E aqui, nesta cidade, neste lugar, é que Calvino vai pastorear. Eu tenho algumas gravuras mais, eu tirei essa foto em 2009, já é bem antiga, e com celular, mas a resolução também não está boa, os lúmenes ali. A segunda foto é um pouco mais distante, não dá para ver bem, e a terceira foto, pode andar, dá para ver menos ainda, é uma placa de bronze que tem ao lado da porta, dizendo aqui aos primeiros pastores da Igreja dos Refugiados Franceses, João Calvino, 1538 a 1541, e Pierre Brulé, 1541-1544. Então, Calvino vai pastorear um grupo de franceses aí que eram refugiados. E Calvino estava ali pastoreando porque um homem chamado Martin Bucer, que havia movimentado uma grande reforma em Estrasburgo, o persuadira a cuidar deste grupo, o que foi muito importante para Calvino nesse período. Muito bem, continuemos. Voltemos um pouco à história. 19 de maio de 1540, Calvino ainda estava solteiro. Ele escreve uma carta-resposta ao seu amigo Virré, que estava insistindo, Calvino, volta para Genebra, volta para Genebra. E ele escreve uma carta-resposta dizendo, eu li aquela passagem de sua carta, e certamente sem nenhum sorriso, onde você mostra preocupações com a minha saúde e recomenda-me voltar a Genebra. Por que você não me diz a cruz? Pois teria sido preferível para mim perecer de uma só vez nas agonias do Calvário do que tornar a ser supliciado novamente naquele lugar de tortura. Observe como é difícil. Ele está casado, feliz, e agora voltar para Genebra, e seus amigos estão insistindo com ele. 1º de maio de 1541. O Conselho Geral, por considerar Calvino e Farel pessoas de bem e de Deus, revoga o edito de banimento de 1538, e Farel, que convencera Calvino em 1536 a permanecer em Genebra, agora a pedido do conselho daquela cidade, já que Calvino não atendera o seu convite, ele vai convencer Calvino a retornar. Farel tinha muita influência sobre Calvino, porque ele era um homem mais velho, Calvino o respeitava, Farel fez o casamento dele, então era um homem que Calvino tinha grande respeito por ele, mesmo que ele não tivesse a profundidade intelectual de Calvino. Muito bem, agora avancemos. Chegamos em agosto de 1541. Calvino já se decidira. Mesmo desejando permanecer em Estrasburgo, ele vai voltar a Genebra. Ele escreve então a carta a Farel. Mas quando me lembro que não pertenço a mim mesmo, ofereço o meu coração apresentado como sacrifício ao Senhor. Foi uma das decisões mais difíceis da vida dele. Intelectualmente, ele sabe que não deve voltar. Mas ele, por obra da graça de Deus, ele foi convencido pela instrumentalidade de amigos de que ele devia voltar. Mas é uma decisão muito difícil, em conflito. Quando me lembro que não pertenço a mim mesmo, ofereço o meu coração apresentado como sacrifício ao Senhor. Anos depois, ele pregando em Genebra, em 26 de fevereiro de 1554, diria, em primeiro lugar, temos de aprender a sujeitar nosso coração a ser obediente a Deus. Nosso coração se submeter a Deus. Porque se depender apenas de emoções, nós seremos conduzidos muitas vezes a equívocos. Continuemos. Agora, estamos em Genebra. Calvino vai voltar. Genebra, uma pequena cidadezinha de 12 mil habitantes, promíscua e endividada cidade suíça. Uma cidade com alto nível de criminalidade, de prostituição, endividamento.
uma cidade quebrada, e com índice moral, como eu disse, muito baixo. Estamos no amanhã de terça-feira, 13 de setembro, 1541. Os magistrados de Genebra, precedidos por um arauto, foram receber Calvino. 3 anos antes, eles acompanharam o Calvino para fora da cidade. Agora, eles vão recebê-lo de volta. Calvino entra em Genebra, percorrendo o mesmo caminho de 3 anos atrás, de modo derradeiro. Ele palmilhara em companhia de Farel, só que agora no sentido oposto. Ele não fala sobre isso, mas deve ser uma sensação estranha, né? Você voltar para um lugar que você foi banido e agora imploram para que você volte. Ele não quer voltar, mas entende que Deus deseja que ele volte. Vários sentimentos. E lembremos que Calvino era um jovem, nós estamos em 1541, ele é de 1509, é só fazer as contas. Ele era muito jovem ainda, quando se deparou com todas estas lutas. Está em Genebra, terça-feira, a semana passa rapidamente. Há muito o que fazer. Agora nós estamos em 18 de setembro de 1541, é o primeiro domingo. E o que vocês acham que as pessoas estão pensando? O que ele vai pregar? Não falei que ia ser ruim sem mim? Eu não falei que essa cidade não tinha futuro? Me expulsaram, né? Agora vão ter que me engolir, né? Ele poderia ser o precursor do Zagalo. Mas o que ele vai fazer? Uma expectativa natural. Muitos entre o povo estão excitados. Calvino, querido por grande parte, indesejado por outros, vai pregar pela manhã. Momento de expectativa. Eu creio que a igreja estava mais cheia do que o habitual, inclusive. O que dirá? Calvino foi expulso após pregar na Páscoa de 1538 e agora retorna. O próprio Calvino narraria o acontecido meses depois. Ninguém sabe qual foi o texto que ele pregou. Não há narrativa nenhuma sobre isso. Mas ele vai narrar como ele procedeu. Então, mais tarde, em janeiro de 1542, em uma carta a um amigo, ele vai demonstrar a sua prática de lectio continua. Lectio continua é uma prática de expor o texto bíblico continuamente, expor em sequência livros da Bíblia. Então, ele fazia desta forma. E ele vai demonstrar isso, ele vai narrar o que aconteceu. Ele vai se reportar a esse dia, primeira pregação em Genebra, e aqui eu fiz todo esse apanhado para dar o tom de como ele encarava a pregação. Diz ele a esse seu amigo: quando preguei, todos estavam muito alertas e ansiosos, mas omitindo completamente qualquer menção daqueles assuntos sobre os quais eles, com certeza, esperavam ouvir, dei uma breve explicação sobre o nosso ofício. Depois, acrescentei uma modesta recomendação de nossa fé e integridade. Após esse prefácio, tomei a exposição de onde havia parado, gesto pelo qual indiquei que havia interrompido o meu ofício de pregar apenas por um tempo, em vez de ter desistido completamente. Essa carta é muito importante, ela é muito citada parcialmente, aqui ela está bem documentada. Ou seja, não é lugar para vinganças, para ficar falando de angústias pessoais. Eu não exponho a palavra de Deus com sistematicidade. Eu parei aqui. Bom, eu vou continuar aqui. Ele continuou. Quem esperava grandes coisas que ele fosse falar, aqueles que eram contrários, aqueles que eram a favor e diziam, agora sim, vamos ver o que ele vai se vingar. Aqueles que podiam dizer, eu não quero nem ir à igreja para não ver ele descascar em cima de mim, né? Atualizando a linguagem, obviamente. Ele apenas expõe a palavra. Púlpito é para se expor a palavra. Esta é a pregação da palavra. Bom, Calvino, em todo o seu ministério, ele se dedica incansavelmente à pregação da palavra de Deus. O grande alvo dele era pregar a palavra. A pregação, entende ele, que é o meio, o método estabelecido por Deus para conduzir o seu povo. Portanto, a responsabilidade da igreja enquanto mensageira e ouvinte. Devemos entender que Jesus Cristo deseja governar a sua igreja
mediante a pregação de sua palavra, à qual nós devemos dar toda a devida reverência. Então, enquanto pregador, ele quer expor fielmente a palavra, e a igreja deve receber esta palavra como uma genuína palavra de Deus. Todos estão envolvidos, todos nós somos responsáveis. Aqui uma gravura também, fica meio escura, é da Igreja de São Pedro. Aí, no caso aqui, chamam de catedral, mas não deixa eu explicar. Presbiteriano não tem catedral porque isso é uma excrescência. Porque catedral é coisa de católico e de episcopal, né? Tem um bispo, nós não temos bispos. Então, chama-se Catedral de São Pedro, porque essa igreja foi construída 3 séculos antes, e o nome já existia. Então, aqui a igreja de São Pedro, não dá para ver bem, é o interior dela, lá onde ele pregou, onde ele pastoreou, lá em Genebra, né? Essa foto eu tirei também em 2009. Eu tirei algumas fotos. Depois eu tirei do lustre, eu gosto muito de lustre, e ali é um lustre muito bonito. Depois, se alguém quiser ver, pode ver na tela do meu computador, que vê melhor isso. E depois eu tirei uma foto, a próxima, que era do Lago de Genebra, a próxima gravura. Se travou, deixa, pode andar mais então, se puder. Eu tirei 2 fotos, Genebra, são 2 fotos, Alpes suíços. E depois eu tirei mais uma, pode andar mais. Essa é do púlpito de Calvino. Ele está um amigo meu, que foi uma coisa engraçada, abrindo uma nota. Lá há uma cordinha que você não pode subir nesse púlpito. E nem sentar na cadeira, tinha uma cadeirinha embaixo. Eu estava com 2 colegas lá, um é esse aqui. Isso foi a primeira vez que eu fui, como eu falei, em 2009. E quando o sujeito identificou que a gente era brasileiro, falou, brasileiro, Pelé, como é que é? Ele falou, Pelé, alguma coisa mais, café, não sei o que lá, Vinícius, bola de ouro. Não, Vinícius ele não falou não. Mas ele falou Pelé, café, etc. E meus colegas cara de pau pediram e ele deixou. A gente não, que eu não tive coragem. Eu não tive mesmo. E ele deixou os 2 subirem no púlpito, porque ninguém pode subir nesse púlpito. Não pode subir, meus irmãos, não é porque seja sagrado, é que é o desgaste natural. Por exemplo, na primeira vez você podia tirar foto, na segunda vez já não podia mais, porque há questões químicas, o desgaste, com os próprios flashes. Então, há um tipo de conservação. O Museu de Lutero é muito mais preservado do que o de Calvino quanto a isso. Então, ele tirou o meu colega, que eu não vou dizer o nome dele, tirou, que não dá para ver mesmo, e depois um outro também tirou. Eu tirei a foto do outro também, do outro que é missionário, é a próxima foto, ali Brusa Verde, ele é missionário lá na África do Sul, não vou dizer o nome dele também, mas era o púlpito de Genebra, apenas uma curiosidade só. Tá, vamos continuar aqui. Voltando, aqui é a frente da igreja de São Pedro, coluna, aí eu apareci ali no cantinho, né, aí eu apareço, ó, à frente da igreja, e voltemos agora ao texto, só para descansar vocês. Bom, Calvino acredita que Deus emprega sua palavra como um instrumento para a restauração de nossas almas. Então, Calvino, ele nunca entende que nós tenhamos algum instrumento para a conversão, para a correção, para o arrependimento, senão a palavra. Então, se eu não expor a palavra, eu sou totalmente inadequado, inútil, porque Deus se vale da sua palavra, Ele pode me usar, mas é sempre por meio da palavra. Então, Deus emprega a sua palavra para a restauração de nossas almas. E Ele vai continuar. Para que se possa ter uma visão mais clara desta perspectiva de Calvino, a respeito das Escrituras, é necessário refletir um pouco sobre de que forma ele se aproxima da Bíblia, que é uma outra questão. Como eu me aproximo das Escrituras Sagradas? Como é que você lê as Escrituras? E como eu leio, não é se eu estou sentado em pé, é como eu olho as Escrituras. Quando você pega as Escrituras para ler, o que você considera que tem em mãos? Quando você vai falar sobre essas Escrituras, você está falando sobre o quê? Qual é a sua visão a respeito dela? Isso, como eu disse no início, vai determinar muito a nossa exposição. Então, tendo essa perspectiva, nós poderemos entender a sua visão hermenêutica, ou seja, de interpretação, a sua exegese,
e, de modo decorrente, a sua ênfase na pregação. Comecemos, então, do início. Uma influência contagiante. Alguns líderes, eles vão marcar a história, e, mais precisamente, os seus seguidores, pela sua personalidade. Alguns líderes que as pessoas falam assim, olha, ele era um sujeito fantástico, ele tinha uns trejeitos, ele tinha umas ideias, ele tinha um modo de se vestir, ele tinha uma personalidade muito forte, ele se comportava desta maneira, eu vi certa vez ele tomar uma decisão assim. Há pessoas que marcam a história desta maneira. Calvino, diferentemente, ele marcou a história pelo seu ensino e pela doutrina. Não é destacado muito a personalidade dele, o que ele fazia, o que ele gostava de fazer, de falar, porque Calvino, por exemplo, não era de falar de si mesmo. Nós não temos nem sequer uma foto de Calvino. As fotos que a gente tem, as gravuras, são gravuras que foram feitas a partir de narrativas. O mais próximo que a gente tem de uma foto é uma charge que um aluno dele fez, que é raríssima, o mais próximo que nós temos. Então, era um homem muito discreto, não era um homem que arrebanhava pessoas pelas suas palavras, pelo seu discurso. A sua influência estava no ensino da palavra, fidelidade, consistência, coerência bíblica. E esta doutrina, então, era elaborada a partir de uma preocupação em sistematizar as Escrituras de modo fiel e abrangente. Ou seja, a palavra de Deus, ela é toda harmoniosa, porque o nosso Deus é um Deus de coerência, é um Deus de verdade, não há contradição em Deus. Então, nós podemos expor toda a Escritura, entendendo que toda ela se harmoniza perfeitamente, porque, de fato, ela é a palavra de Deus. Calvino, o que a gente observa é que ele amava a Bíblia. A Bíblia, para ele, não era um livro qualquer, não era um livro sem relevância. A Bíblia não era um livro colocada no mesmo nível de obras que ele mesmo apreciava, porque ele amava a literatura. Não, a Bíblia estava num lugar especial. A Escritura é um livro único, um livro diferente, um livro singular. Nós temos ali a palavra de Deus para o ser humano em todas as épocas e para todas as suas necessidades. Isso é algo fundamental. Eu conversava com meus alunos ontem, quarta-feira costuma ser um dia cheio de 8 aulas, cheio hoje, né, que a gente está mais velho. Quando era mais novo, 8 aulas, a gente brincava, né? Hoje, 8 aulas você sai se arrastando. Eu conversava sobre isso. Eu vi uma entrevista todo dia, associei com algumas ideias e comentava com eles que a tendência nossa, cada vez mais, e isso já não é de hoje, é de menos o trabalho humano ser necessário. Uma tendência. As máquinas vão se tornando mais inteligentes, e o que era antes tão superficial, hoje ela faz com muito maior perfeição e vai tirando os empregos. Quando eu estudava no Senai, quando eu tinha meus 16 anos, já havia profissões, isso nos anos 70, que já estavam desaparecendo nas artes gráficas, como linotipia. Eu acho que em cada área tem profissões que já não existem mais, ou estão em total decadência, porque os robôs vão substituindo isso. E cada vez mais, linhas de montagem. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que haja mais desemprego ou emprego apenas em áreas mais especializadas. Isso já se discutia nos anos 40, 50, nos anos 60 teve um futurólogo, como assim era chamado, Alvin Toffler, já dizia sobre isso, sobre o choque do futuro, depois, terceira onda. Não é coisa nova, isso não é coisa nova. As guerras mesmo, a gente vê as precisões dos ataques cirúrgicos, tecnologia, grande tecnologia. Bom, isso vai trazer um problema, o desemprego. Mas, ao mesmo tempo, pode trazer uma riqueza econômica, porque os produtos podem ficar mais baratos. Por que ficar mais baratos? Porque um robô é mais fácil de manter. Nos impostos do nosso país são altíssimos, então cada empregado que você tem 2. Então, se você tem 10 funcionários, você paga 20. Altíssimos impostos. E eu vejo na prestação de serviços,
como a desistência, a mudança, se você vai em padaria, mercado, como eu vou, tomo café quase diariamente fora de casa, não para funcionários, a conversa é essa não, ele quando está aprendendo o serviço vai embora, aí começa a treinar tudo de novo, é um negócio difícil, e vai. Então, você começa a ter grandes problemas em treinar, os impostos são altos, e não nos iludamos, a nossa economia está longe de estar bem, né? As coisas tenderão a apertar ainda mais. Bom, com os robôs, é possível que a economia melhore no sentido de as coisas ficarem mais baratas. Então, vamos ter dinheiro. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de nós termos dinheiro suficiente para manter as pessoas em casa. Não precisa trabalhar, não. Você ganha 2 salários, 4 salários e pronto. Dinheiro não falta. Nos anos 50, mais ou menos, houve um sociólogo chamado Emile Durkheim, que escreveu um livro que hoje ninguém fala mais nele, até onde eu sei, falando sobre o suicídio. E ele mostrava que o suicídio havia mais em países ricos. Os países ricos é onde havia mais suicídio. É uma pesquisa interessantíssima. Isso, claro, há 60 anos. Não deve ter mudado muito. Parece que a riqueza, ela traz um certo conforto, mas ao mesmo tempo uma perda de sentido. Você já não tem mais o que fazer, você não tem mais lutas, não tem desafios. Então, a coisa se torna muito monótona. Mudando muito o que deve ser mudado, é como férias. Férias é uma coisa magnífica, mas ficar em férias eternas, pandemia. O sujeito estava doido para sair de casa, incomodado, porque nós queremos fazer algo diferente, nós queremos sair, nós queremos dialogar, não apenas virtualmente. Então, a riqueza, na pesquisa do Durkheim, apontava para isso. Então, vamos supor que isso aconteça, a riqueza, as máquinas fazem a maior parte do serviço, nós fazemos menos, mas há dinheiro. Mas, e o sentido da vida? O sentido não é só dinheiro, nem a nossa manutenção. O homem foi criado para o trabalho. O trabalho não é fruto do pecado. Eu estava até numa live ontem, sei lá que dia eu fiz uma live, foi segunda-feira, sobre a reforma e a cultura, né? Como a reforma é um elemento fundamental na transformação da cultura, inclusive pela ética do trabalho reformada. Então, o trabalho faz parte da nossa natureza. Deus cria o homem, coloca no jardim do Éden para guardar e cultivar. O pecado trouxe uma transformação nisso, por quê? Porque o pecado fez com que a natureza se transtornasse e a visão do homem sobre o trabalho mudasse. Então, mesmo que a natureza não tivesse mudado, o homem já não teria a mesma visão de antes, porque ele pecou, ele já vê diferente. Então, mas o pecado, o trabalho, nada tem a ver com o pecado. O trabalho faz parte da nossa existência. E por isso que a aposentadoria não é um fim de carreira para nós reformados, pelo contrário, é uma forma de nós desenvolvermos talentos que nós não tivemos chance de desenvolver antes, ou não com tanta intensidade. Quando você lê 1 Samuel capítulo 12, você vê Samuel se aposentando, ele fala, olha, longe de mim deixar de orar por vocês e ensinar a verdade. Ele vai ter mais tempo de orar por eles, ele vai ter mais tempo de ensiná-los, ele já não tem mais que fazer aquelas viagens de antes. Então, nós somos chamados para isso. O sujeito aposentado que nada faz é o caminho da morte mais rápida. Se não dele, é da mulher, né? Que 10 da manhã ele quer almoçar. Bom, não é isso mesmo? Eu não estou tanto, é 11h30. Bom, mas o fato é que você não aguenta mais isso, é natural. Então, a aposentadoria é uma bênção de Deus, não é final de carreira. É a chance de glorificar a Deus com novas atividades ou aprofundamento daquelas que você pode fazer agora, que antes você fazia com menos tempo, agora você pode fazer com mais tempo, e assim por diante. O que tem a ver isso com a minha palestra? É que eu falei que a palavra de Deus, ela é atual para todas as épocas, porque ela confere sentido à vida. Eu uso a seguinte figura, que não deve ser minha, não, mas eu uso essa figura, é que eu digo lá para meus alunos, se você quiser estudar sobre Cascavel, você vai no Instituto Butantan, você não vai na Bíblia. A Bíblia não vai te ensinar sobre Cascavel.
E alguém vai dizer, então para que serve a Bíblia? Bom, a Bíblia não te ensina sobre cascavel, mas a Bíblia te ensina o sentido do conhecimento, inclusive o sentido do conhecimento sobre cascavel. Como se valer bem do conhecimento que você pode ter para glorificar a Deus e beneficiar a sociedade. Sem a palavra, você pode usar pessimamente este conhecimento. A palavra de Deus confere sentido à vida, ao trabalho, ao casamento, às nossas lutas, às nossas angústias, nos leva mais a confiar em Deus, a buscar o socorro de Deus. Paulo pode dizer para os escravos, olha, vocês têm um Senhor, glorificar a Deus eu sendo escravo, é a palavra de Deus que nos mostra isso. A palavra de Deus diz para os senhores, olha, vocês tratem bem os escravos, embora a tradução ameniza, coloque servos, porque vocês têm um Senhor no céu. Somente a palavra de Deus nos mostra isso. Porque todas as ênfases humanas são ênfases parciais. As ênfases humanas podem ser verdadeiras, mas verdadeiras enquanto parte da verdade. Você analisa a história, você vai encontrar ênfases na grandeza do homem, na beleza do homem, ou vai encontrar ênfase na miséria do homem. E as duas ênfases estão corretas em determinado momento. Você vai encontrar lá, por exemplo, no 5º século a.C., Protágoras dizendo, o homem é medida de todas as coisas, beleza. A Renascença revive esse pensamento. Você vai encontrar em Shakespeare que o homem é belo. A mesma ideia você vai encontrar em Sófocles, no 5º século a.C., mas vai encontrar também que o homem é um ser miserável. Vai encontrar o conceito de que quanto mais eu me aproximo dos homens, mais eu me admiro os cães. E você pode uma hora tender para um lado ou tender para o outro. Em alguns momentos nós falamos isso mesmo. Não, o homem é mau, é terrível, é miserável, tal. Em outros momentos você fala, o homem é bom, ele é maravilhoso, tal. Mas o homem só consegue fazer isso, uma coisa ou outra. Somente a palavra de Deus dá sentido à vida, porque diz, o homem é miserável, pecador, mas ele é a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus, mas ele é pecador. A palavra de Deus dá uma visão ampla da realidade, e nenhum sistema consegue fazer isto, mostrar cabalmente a realidade. A palavra de Deus diz, olha, pensai nas coisas lá do alto, mas nos coloca agindo aqui na terra. E justamente aqueles que mais pensaram no alto foram os que mais agiram na sociedade. Calvino foi um dos exemplos disso, como os puritanos também assim o fizeram. A palavra de Deus não nos leva a desprezar essa vida. A palavra de Deus mostra que essa vida é importante. Os humanistas vão dizer, é verdade, é isso mesmo. Só que a palavra de Deus diz, mas isso não é tudo. É uma parte importante, mas é apenas uma parte. E Paulo sintetiza dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limitar, ela está nessa vida, nenhum problema, mas ela não pode se limitar, porque o nosso Deus é de hoje, agora, e de um além depois. Então, percebam que a palavra de Deus nos dá uma dimensão correta, porque Deus nos dá uma visão correta da realidade. Então, ela confere sentido. Então, a palavra de Deus, ela permanece. Não é que ela traz conhecimento sobre tudo, mas ela traz sentido sobre todas as coisas. Sobre o saber viver, sobre o saber morrer, sobre o casamento, sobre a educação de nossos filhos, sobre nossa vida profissional, social, individual, ou seja, o que seja. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por isso, não há nada mais importante que alguém possa fazer do que pregar a palavra, porque ela é o poder de Deus. Algo fascinante. Antigamente, a maioria dos carros tinha embreagem, né? Embreagem. Eu não sei se funciona ainda assim, mas o carro, quando a embreagem ia desgastando, ela ia subindo, né? Ia subindo. Era assim, hoje eu não sei. Vai subindo. Tinha cara que dirigia com o joelho no peito. E não sabia por quê. É que a embreagem estava alta demais. Ele não sabia por que ele estava com a perna assim, era a embreagem dele. Ele só percebia quando ele pegava um carro igualzinho que estava bom. É muito legal quando dois cunhados se encontravam. O cunhado é uma bênção.
Então, quando os dois se encontravam, um carro igual, um carro mais novo, e o outro falava, seu carro está ruim. Ruim por quê? Ah, seu freio está muito duro. Duro nada, você que não pisa igual homem, tem que pisar com os dois pés, tal. E na realidade é que o freio do outro está ruim, o outro está macio, tal. O que aconteceu? É um princípio natural, que as donas de casa sabem. As donas de casa já não experimentaram, eu vou dar um segredo para vocês aqui. Isso aqui não pode espalhar, que é um segredo caseiro. E apertem seus maridos, que amanhã ele resolve esse problema. Vocês nunca viram uma máquina de lavar roupa andando pela casa? Já viram isso? Nunca viram? Fiz um apelo aqui, vem umas meia dúzia à frente. Bom, quando a máquina de lavar roupa começa a andar pela casa, em geral é na centrifugação. Nunca viram isso? Ela roda pela casa. Ah, o homem já viu, olha só, muito bem, é legal. Bom, por quê? Porque ela pode estar com uma daquelas borrachas de baixo quebrada, ou ela está com outros problemas mais sérios de ajuste. Então, ela não tem o equilíbrio e na centrifugação ela começa a tremer. A solução é simples, fio de extensão. Fio de extensão ela pode andar pela casa toda, tá, na cozinha, etc. Você só vai perceber isso, tirando a brincadeira do fio de extensão, quando você compra uma máquina nova. Você coloca uma máquina nova, gente, está centrifugando, não estou nem ouvindo barulho. Lembra-se antiga? Me colocaram num hotel miserável hoje, que tem um caminhão lá fazendo um barulho infernal, que fica a noite toda lá purificando o ar. Eu dou de passeio daquele hotel. Bom, então é o seguinte, para purificar o ar de noite, purifica o ar, mas eu não tenho sono. Vai ser uma beleza essa noite. Amanhã eu vou ficar revoltado. Bom, quando você coloca a máquina nova, você não ouve o barulho. Você estava almoçando, a máquina ligava, a gente não conseguia conversar e tal. Por que eu estou contando tudo isso? É porque acabou meu assunto? Não, não é bem isso não. É porque eu quero dizer que as peças, elas se desgastam. É natural isso. A máquina não fazia barulho, faz barulho. A embreagem do carro quebra. Ela fica mais alta. Há um desgaste natural, questão de termodinâmica, o nosso organismo também. Eu estou 40 anos no mesmo seminário, subindo a mesma escada. Eu digo que a escada está mais alta, mas não está mais alta. Eu estou mais velho. Eu subia cantando, rompendo em fé. Agora eu subo de joelho é melhor. Agora já é diferente. Um passo só, tá? Um negócio mais moderado. Porque eu estou mais velho, 40 anos fazendo aquilo, a escada já não é, mas eu não aguento mais subir conversando. E é natural. Com a palavra de Deus, não. A palavra de Deus não se desgasta. Isso é magnífico, meus irmãos. Eu não posso dizer, e nem preciso dizer, gente, essa palavra de Deus que eu vou pregar para vocês, se ela fosse poderosa como no primeiro século, você ia ver. Não, nada disso. Eu posso falar de mim. Olha, fulano, quando eu tinha 40 anos, eu voava abaixo, eu aguentava trabalhar, tal. Agora o tempo se passou, agora eu estou estou engateando baixo. Passou, é assim mesmo. A palavra de Deus, ela continua com o mesmo poder. Somente o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que nós anunciamos a palavra, porque ela não perde força, ela não perde energia, porque o Espírito de Deus é o mesmo. É Ele quem opera poderosamente. Então, temos ali, na palavra de Deus, para o homem, em todas as épocas e para todas as suas necessidades, sempre, em quaisquer período, em quaisquer épocas, a palavra de Deus continua. Na Escritura, Calvino, por exemplo, aprendeu sobre a soberania de Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. A Escritura é o cetro de Deus, por meio do qual Ele governa e rege a igreja. Daí a necessidade que temos de ler, meditar, ensinar e pregar a Escritura de forma fiel, perseverante e sistemática, porque ela é poderosa. Nada que nós temos é tão poderoso como já foi um dia. A palavra de Deus permanece. Em 1546, no segundo prefácio à tradução da Bíblia, feita pelo seu primo, Pierre Olivetta, escreveu, e eu termino com isso nesse 1 minuto e meio que eu ainda tenho. A Escritura é o mais importante e precioso bem de que dispomos nesse mundo, uma vez que ela é a chave que nos abre o reino de Deus e nele nos introduz para que saibamos qual o Deus que devemos adorar e para que Ele nos chama.
ela é o caminho certo que nos conduz de tal modo que não vaguemos errantes de lá para cá durante todo o tempo de nossa vida. A palavra é um guia fiel. A palavra nos dirige. A palavra nos orienta. Esta é um dos aspectos da percepção de Calvino como leitor, intérprete e pregador da palavra. Meu tempo já se esvaiu. Agradeço a atenção. Que Deus nos abençoe. Amém.